Bom, gente, e aí o fechamento do Estreito de Hormuz está completando um mês já. São 4, 5, 6 semanas praticamente dessa guerra que vai se desenrolando. E com isso, os países precisam decidir se vão continuar liberando mais reservas estratégicas ou se começam agora a segurar os estoques. Vamos conversar para entender um pouco mais sobre esse cenário com Marcos Delia, sócio da Legio Consultoria, para entender melhor esse cenário aí e potenciais desdobramentos. Marcos, bem-vindo mais uma vez aqui no Money. Bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos. Gostaria muito de te ouvir sobre esse cenário. Antes de mais nada, entender a repercussão. Tivemos falas de Donald Trump ontem à noite que seguem repercutindo no mercado. Ele falando que os Estados Unidos não precisam do Estreito de Hormuz. Como é que você enxerga? Bom, eu diria que ele foi na contramão do que era a expectativa, né, de você ter uma redução, né, no tempo dessa guerra e com isso conseguir liberar o Estreito de Hormuz mais rapidamente, né. A fala foi no sentido contrário, né, onde você vai estender um pouco mais essa guerra e provocar essa interrupção do Estreito por mais tempo, mesmo que a gente considere essas 2, 3 semanas, como ele vem dizendo aí, para terminar, para conseguir alcançar os objetivos estratégicos. Isso é um tempo longo quando a gente fala de mercado de petróleo. Então, né, as falas de ontem não foram positivas nesse sentido. Rapidamente o petróleo já se colocou no patamar de 110, né, entre 100 e 120, e ele continua oscilando nesse patamar, trazendo, na verdade, a visão anterior, né, de que não havia um limite esperado para que essa guerra termine e o estreito seja desobstruído e a partir daí a gente consiga ter o trânsito normal de petróleo no estreito, tá? Pois é, e a gente viu o Financial Times ao mesmo tempo falando que os países ali da região do Golfo já estão pensando em novos oleodutos para não depender tanto do Estreito de Hormuz. Existe essa discussão de que realmente é uma tendência daqui para frente, quando ou se a guerra acabar, pensar já nesse cenário de opções com relação ao Estreito de Hormuz. Porque a gente percebe o que acontece se o Estreito de Hormuz é bloqueado, né? Então, queria entender, Marcos, se na sua avaliação faz sentido a gente pensar num plano B ou é pensar como os Estados Unidos estavam falando semana passada, por exemplo, que a ideia seria um revezamento de quem comanda o Estreito de Hormuz. Essa questão de manter o estreito aberto, ela é complicada, né? Inclusive do ponto de vista militar. Então, acho que esse não é o melhor caminho. A questão de você ter uma rota alternativa, ela é possível, né? Hoje a Arábia Saudita tem um duto, né? Um oleoduto que cruza o seu território. Então, ele sai do litoral do Golfo e chega no litoral do Mar Vermelho. Hoje, a capacidade desse duto é de cerca de 4 milhões de barris por dia. Essa capacidade está parcialmente ocupada, estava, né, antes da guerra, parcialmente ocupada, eles movimentavam em torno de 3 milhões, e agora, com a guerra, eles utilizaram o que restava dessa capacidade, movimentando o petróleo até o Mar Vermelho. Então, é uma opção real, é uma opção que é utilizada hoje pela Arábia Saudita, mas isso depende da construção desses oleodutos, que mesmo sendo em terra, não é um tempo curto, né? Nós estamos falando aí de provavelmente de 9 a 12 meses para construir um duto em terra, e considerando essa distância, isso pode inclusive se alongar um pouco, porque passa também por uma discussão entre países, porque na verdade só quem tem essa alternativa é a Arábia Saudita, né? Os outros países eles ficam efetivamente na costa do Golfo, eles não têm essa comunicação que a Arábia Saudita tem com o Mar Vermelho, então o duto teria que passar efetivamente pelo território saudita. Pois é, esse é um ponto super importante para a gente entender esses próximos passos. E outro ponto também, Marcos, é entender qual que é o melhor momento agora, diante de tudo que está acontecendo. Donald Trump falou que a guerra deve continuar aí de forma intensa pelos próximos 2 a 3 semanas aí. Então, eu queria entender especificamente qual que é o melhor cenário nesse momento para os países, que é continuar liberando suas reservas de petróleo ou segurar, já pensar em opções. Como é que você enxerga os próximos passos daqui para frente? Japão, principalmente, que depende muito do Estreito de Hormuz, tem liberado, né, essas reservas. Como é que você enxerga também? Isso. Então, a gente hoje, a visão é que hoje as reservas estão sendo utilizadas para manter o patamar do preço do petróleo, certo? Então, esse patamar entre 100 e 120 dólares que a gente está enxergando aí nos últimos 15 dias,
ele está sendo provocado justamente por essa liberação de barris de petróleo. Então, olhando para as próximas 2 a 3 semanas, como foi mencionado aí em termos de prazo, se realmente esse for o horizonte em que se acredita que o estreito vai ser liberado, que nesse primeiro momento não parece ser realmente o que vai acontecer, você deve ter uma nova liberação de barris de petróleo para conseguir manter o preço nesse patamar. Porque o que vai acontecer nas próximas semanas é que os países que têm reserva estão consumindo essas reservas há 30 dias, né? O caso dos países asiáticos, né? Do sul da Ásia, né? O Sudeste Asiático principalmente, inclusive a Índia, que é um grande consumidor, eles estão consumindo esses estoques. E isso vai gerar uma pressão maior por compra de derivados e petróleo no mercado internacional. Então, esse preço de estabilidade entre 100 e 120 dólares que existe hoje, dado que você está consumindo estoques, ele não vai conseguir se manter, porque os estoques vão começar a terminar ou se reduzir muito nesses países, e esses países vão tentar comprar mais produto no mercado. Isso vai desequilibrar o preço nos próximos 15 dias e a gente pode passar para um novo patamar de preço, aí sim já no patamar de 120 dólares. Tá? E é isso que a gente enxerga nesses próximos 15 dias. Portanto, o normal nos próximos 15 dias pode ser, então, um preço de 120 dólares. E aí aproveito para te perguntar se você enxerga, se chegar realmente o fim dessa guerra daqui 2, 3 semanas, 15 dias, a gente vê um cenário de normalização desse preço, assim como subiu rápido, o preço pode começar a cair de novo, ou não, a gente deve ter uma manutenção desse preço por um tempo, se, por exemplo, o Estreito de Hormuz for liberado. Se você realmente tiver uma liberação para o tráfego mesmo, ou seja, o que todo mundo espera que aconteça, né? Ou seja, você realmente abrir o estreito para navegação, você tem uma queda rápida do preço, ele provavelmente volta para um novo patamar de equilíbrio que deve ser em torno de 100 dólares. Tá? Então, isso pode acontecer no intervalo de dias, né? A gente vê que o preço ele varia muito rapidamente com essa previsão de que há uma melhora. Então, se efetivamente ocorrer, ele cai para um patamar de 100 dólares, mas ele vai se manter nesse patamar por um bom tempo. Porque, na verdade, abrir o estreito não significa recuperar rapidamente a produção de derivados no mundo, né? E o próprio consumo do petróleo ser normalizado. Você vai ter um tempo para organizar a movimentação do estreito, né? A gente estima aí que você teria pelo menos 3 semanas para conseguir eliminar a fila de navios que você tem hoje no estreito, né? Lembrando que ele é um estreito por esse nome mesmo, você passa uma embarcação por vez em cada canal, então são 2 canais, então você tem um trânsito bastante limitado, você tem gargalo na atracação das embarcações nos terminais, então você organizar essa fila de embarcações, priorizar essas embarcações, porque há embarcações que vão precisar passar antes que outras. Então, não é simplesmente tentar passar pelo canal, mas sim organizar essa fila e efetivamente eliminar essa fila. A gente imagina que só para fazer isso vão ser pelo menos de 15 a 20 dias para fazer isso. Uma vez que você tenha essa fila eliminada, você começa a transitar com as embarcações, volta a ter o fluxo normal. Mas o preço do petróleo ele só deve voltar a um patamar aí de 80 dólares, por exemplo, que é o que a gente espera, né, logo após a eliminação, aí, o término dessa crise, é que para chegar nesse patamar de 80 dólares, ele ainda vai demorar 60 dias, depois que você abrir o estreito. Porque não só você tem que consumir essa fila, mas você tem que começar a movimentar esse petróleo e gerar derivado. E nesses 60 dias, você vai ter um consumo ainda do petróleo que está saindo do Golfo para repor estoques que foram consumidos durante a guerra, e a outra parte desse produto vai para refino. Então, o refino não se equilibra tão rapidamente. Por isso que, mesmo com a regularização do estreito, né, em 10 dias, 15 dias, você depois vai precisar de mais tempo, né, o restante aí dos 2 meses, para poder regularizar o fluxo de petróleo e a produção de derivados. Então, abriu o estreito, 60 dias para a gente começar a ver um efeito real no mercado e o posicionamento do preço próximo aí
a $90, 80 a $90. Tá? Muito bem. Marcos Delia, sócio da Legio Consultoria, obrigada mais uma vez pela conversa. Super importante também te ouvir nesse dia com tantas dúvidas com relação a esse cenário de guerra. Bom trabalho por aí e bom feriado também. Eu que agradeço, um bom dia a todos aí. Obrigada, um bom dia.